Hoje quero analisar 3 questões. Por que essa guerra entre os Estados Unidos e o Irã começou? Como essa guerra vai acabar? E o que vai acontecer depois que ela acabar? E para responder a essas 3 perguntas, precisamos discutir a natureza e a estrutura da nossa realidade. E a primeira coisa que você precisa entender e que é muito difícil, é que nosso mundo é uma alucinação. É uma fantasia coletiva. Tudo bem. Então, para entender essa ideia, vamos analisar a alegoria da caverna de Platão. Certo? Platão alegoria da caverna de Platão. E então, nesta caverna, estamos bem no fundo da terra, está escuro. Há alguma luz entrando, mas não muita. E estamos todos acorrentados em uma fila, certo? Certo? E somos cerca de 1 milhão. Estamos no chão, acorrentados e não realmente nos mover. Não podemos mover. Até nossos pescoços estão algemados. Então, não podemos nos virar e ver o mundo ao nosso redor. Certo? Então, somos cerca de 1 milhão de pessoas sentadas e olhando juntas para uma parede. Certo? E essa parede está vazia. Atrás de nós há uma grande fogueira. E há pessoas ao redor dessa fogueira. Certo? Não sabemos quem são, mas elas podem se movimentar livremente. E o que elas fazem é o seguinte: eles utilizam fantoches, que são então projetados na parede, resultando na formação de sombras. E ficamos hipnotizados por essas sombras, porque antes estávamos sentados em uma parede vazia e agora são essas sombras em movimento, e achamos que essas sombras são reais, porque não sabemos nada melhor. Então damos nomes a elas. Certo? Damos nomes a elas e criamos uma linguagem para contar histórias sobre essas sombras. Isso se torna realmente realidade coletiva. Outra maneira de dizer isso é que a realidade é uma consciência coletiva que se torna o que na verdade é uma alucinação. Então, há certas coisas sobre essa realidade que precisamos ter em mente. Certo. Então, antes de tudo, o que é realmente importante entender é que o que cria essa realidade é nossa consciência, nossa imaginação, nossa percepção. E não qualquer outra pessoa. Certo? Então, em outras palavras, a riqueza na sociedade é nossa consciência. A quantidade de pensamento que colocamos em algo. E então deixe-me dar um exemplo. Digamos que eu pedisse para você fazer um vaso para vender no mercado. Enquanto você está fazendo esse vaso, ou se estiver ouvindo música, se estiver conversando com um amigo, se não estiver totalmente consciente, focado e atento ao fazer esse vaso, ele não ficará muito bom. Mas se estiver completamente focado em criar o vaso mais bonito que puder e não se distrair com nada, esse vaso será lindo e, portanto, é mais valioso no mercado. Certo? Então, em outras palavras, é nossa atenção consciente que cria riqueza neste mundo. E é realmente o dinheiro, nosso capital, que extrai e armazena nossa consciência e a transforma em riqueza. Então, esse é um conceito muito importante que a maioria das pessoas não entende, mas você precisa entender isso se quisermos entender a natureza da realidade em si. Então, essa é a primeira coisa que você precisa entender. Essa realidade estruturada para extrair nossa consciência a fim de criar riqueza para a elite, para essas pessoas. E historicamente, houve diferentes mecanismos que você pode usar para extrair e armazenar riqueza, certo? Então, talvez você tenha religião e pense nas pirâmides. Porque as pirâmides no Egito são capazes de focar sua atenção e motivar Menos-lo a fazer certas ações. E envolver só adoramos, mas de fato, qualquer templo
Então, essa é uma forma de capital. Outra forma de capital, é claro, é a ideia de histórias. Homero, certo? Homero é o pai da civilização grega, porque ele escreveu a Ilíada na Odisseia aqui, hein? Que é capaz de focar a atenção das pessoas e levar menos a grandes coisas. Então, é claro que no mundo de hoje você tem a Bíblia e o principal mecanismo para extrair e armazenar riqueza no mundo de hoje é o americano. Mas a outra força que está sendo criada para substituir o dólar americano. E isso é chamado de inteligência artificial. Tudo bem. Então, o que discutiremos mais tarde é que há realmente uma guerra acontecendo pela alma da humanidade, pela consciência humana, entre o dólar americano, a velha ordem, a ordem mundial, e a inteligência artificial, a nova ordem mundial. Mas quero que você tenha isso em mente. Tudo bem. Então essa é a primeira coisa que quero que você entenda. A segunda coisa que preciso que você entenda é que essas pessoas, nós não sabemos quem são. Mas o que sabemos é que elas não nos forçam a fazer nada. Não há o suficiente delas. A maneira como elas exercem poder trapaça, engano, trapaça. E sabemos disso porque em um beco, uma caverna, um dia, por qualquer motivo, um cara decide por motivo. Sabe de uma coisa? Sinto como se este não fosse o mundo real. Sinto como se houvesse algo fora desta caverna. Então, ele ou ela começa a brincar com as correntes e percebe que não são correntes, são apenas cordas. Eu posso simplesmente me livrar delas. E esta corrente em volta do meu pescoço é como uma fita. Eu arranco. E ele não sabe por que faz isso. Ele faz isso. E quando ele faz isso, eles nem se importam. Tipo, tanto faz, cara. Faça o que quiser. E então ele se liberta. Ele é cego porque esteve no escuro a vida toda, mas de alguma forma ele reconheceu que há uma luz, certo? Fora da caverna. E ele é compelido a essa luz. Ainda assim ele andava tropeçando em direção àquela luz. E eles observavam, mais uma vez. Faça o que quiser, cara. Eles não o impedem. Ele sai para a luz e agora está lá fora. E é pura luz. É pura luz. Ele saiu da caverna e no começo sente dor e luta para se reorientar para este novo mundo. Mas então, eventualmente, ele se apaixona por este mundo. É um mundo lindo e como paraíso para ele. E ele pensa, meu Deus, este é o mundo real? A caverna é um mundo falso que nós mesmos criamos. Deixe-me voltar lá e contar a todos sobre a verdade. E quando ele volta novamente, a elite não impede. Se você quiser, cara, faça o que quiser. Então, aqueles que estão no poder, você acha que eles têm um exército? Você acha que eles têm magia? E você acha que eles são maus? Mas na verdade, todo o poder deles se baseia no poder deles, seus. Eles próprios não têm nenhum poder, exceto de nos manipular, exceto. Certo? Isso é algo que você precisa entender. Agora, a terceira coisa que você precisa entender é que, embora este seja um mundo falso, as pessoas não sabem disso. Eles acham que é real? Na verdade, eles acreditam que é tão real que estão dispostos a morrer por isso. Para que, quando esse homem que viu o céu, que voltou para dizer a todos que essas correntes que vocês têm não são reais, possamos nos libertar e escapar para o mundo real. Se ele ousar contar isso a eles juntos, eles o matarão. Certo? Vocês entenderam? Então, em outras palavras, a realidade é uma alucinação. Ela é criada por nós, mas nos apaixonamos por ela. Estamos tão apegados a ela, psicológica e emocionalmente, que se alguém nos disser que é falso, nós nos matamos por isso. É nessas três coisas que quero que reflitam enquanto exploramos o nosso mundo. Pois o nosso mundo é simplesmente a caverna de Platão. Ele fala assim, tudo bem. Você precisa de uma força para criar essa realidade para nos treinar juntos. E essa força, é claro, é chamada de Império Americano. O Império. Há basicamente apenas os militares.
Mas eles próprios não querem realmente controlar este mundo, porque são um exército, certo? Então o que eles fazem é permitir a criação de uma ordem financeira global, que então constrói o jogo que jogamos, certo? E essas pessoas, então, a realidade em que vivemos, certo? Então esta é a ordem financeira global. E o que é essa ordem financeira global? Bem, no topo está algo chamado Banco de Compensações Internacionais na Suíça, certo? O Banco Central dos Bancos Centrais. Abaixo dele está o Banco Mundial, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que controla as regras da ordem financeira global. E abaixo dele estão os chamados bancos potenciais, certo? Então, o Federal nos Estados Unidos, o Banco do Povo da China, certo? O Banco da Inglaterra, na Inglaterra. Então, juntos eles criam a ordem financeira global. E o que é a ordem financeira global? É apenas usar o dólar americano como mecanismo principal de extração e armazenamento de riqueza. Muito simples. Dólar americano. Outra forma de entender essas pessoas é pensar nelas como os mestres do jogo. Certo? Aqueles acima de nós que construíram o jogo e controlam as regras do jogo enquanto jogamos. Certo, os mestres do jogo. Certo, então, uma vez que o jogo foi criado com as regras e incentivos, agora podemos jogar um jogo, e esse jogo é chamado de economia global. Então, quando a China faz comércio com os Estados Unidos, quando você vai para a Europa de férias, todos vocês estão participando de um jogo criado pela ordem financeira. E o propósito dessa economia global é fazer com que todos joguem o máximo possível para que a riqueza possa ser transferida do mundo para os Estados Unidos, os poderes constituídos. E eles fazem isso por meio de dois mecanismos. O primeiro é o dólar americano. Por isso, toda vez que você usa o dólar americano, você está, na verdade, pagando imposto aos Estados Unidos, pois eles têm o poder de imprimir quantos Estados Unidos, pois eles têm que imprimir quantos dólares. A segunda maneira de fazer isso é por meio de algo chamado hierarquia de preços. Um hierarquia de preços. Portanto, a economia global é dividida em níveis. Os recursos são considerados os mais baratos, embora na realidade devessem ser os mais caros, certo? Porque os recursos são limitados, eles são finitos. Acima dos recursos, é claro, está a manufatura. E acima da manufatura está a economia do conhecimento. E o mais alto é o financeiro, certo? Basicamente os mestres do jogo. Então, como podemos ver, uma vez que essa meta de preço esteja definida, o que podemos fazer agora é dividir o mundo de acordo com as especialidades. Então, os recursos seriam, claro, a Rússia, o Oriente Médio, o CCG, certo? A Arábia Saudita, esses lugares. Certo, então esses lugares fornecem recursos. A manufatura seria a China, certo? O conhecimento seria a Europa e os 5 olhos, certo? Basicamente a Angosfera, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Grã-Bretanha. Então os tribunais financeiros dos Estados Unidos, certo? Estados Unidos. Certo. Então, como você pode ver, este é um sistema que beneficia os Estados Unidos e seus aliados em detrimento da China e da Rússia. Mas é assim que o jogo é estruturado. Claro, se os Estados Unidos não gostarem de você, o que eles podem fazer é não permitir que você jogue esse jogo. E esses países, é claro, seriam a Coreia do Norte e o Irã entre os países. Então, a China e a Rússia não estão felizes com o sistema, mas pelo menos podem jogar. O Irã e a Coreia do Norte não estão nem autorizados a jogar o jogo da economia global. Agora, é claro, você não pode deixar pessoas acreditarem que, tudo bem, toda essa economia global está estruturada para que o Ocidente possa roubar recursos de todos os outros. Então, o que você faz é criar outra camada, chamada Ordem Nacional, baseada em regras. Organizações multilaterais, que incluem a ONU e a OMC, certo? Isso é chamado de Ordem Internacional, baseada em regras, mas é realmente controlado pelo Império. Então, tudo isso são basicamente sombras na parede que o Império está criando e projetando para nos enganar e nos comportar da maneira que o Império quer.
Então, agora que você tem o sistema em vigor, o que você precisa fazer é doutrinar as pessoas para que acreditem que o sistema é justo, equitativo e bom. Então, você faz isso por meio de 3 mecanismos. Esses 3 mecanismos, é claro, são educação, mídia e cultura. Certo? O que educação tem? Há escolas, universidades, meio acadêmico. Você acha que vai para a universidade para aprender conhecimento? Não, não vai. Você vai para a universidade para sofrer lavagem cerebral e acreditar que o sistema não é apenas medo. Mas o que realmente faz esse sistema funcionar é a ordem baseada em regras. Certo? Você até pensa em império. Então, isso é educação. Então, é claro, você tem a mídia, que é a CNN, BBC, New York Times. Cada vez que você lê um artigo, você acha que está recebendo notícias. Você não está recebendo notícias. Você está sofrendo lavagem cerebral para acreditar que essa ordem é justa, equitativa e apropriada. Uma frase que você vai ouvir repetidamente é a ordem natural, baseada em regras. Mas não é uma ordem natural baseada em regras. É caverna. É uma farsa. E a última, claro, é a cultura, que é Hollywood. E você sabe, programa de televisão, seriado, certo? Coisas que você absorve todos os dias. Existe a alta cultura e a baixa cultura. Então, esses são 3 mecanismos nos quais essa ordem é basicamente doutrinada. Em todos, para que você nem saiba que isso é uma farsa. Certo, você acredita que essa é a realidade em si e para criar valores e normas dadas. Certo, apenas a maneira como você vê o mundo permite a criação de uma estrutura legal. Para que, se você quebrar as... não seja a elite que virá atrás de você. Eles não precisam vir atrás de você, porque todos os outros virão atrás de você. Se você for o cara que descobre que tudo isso é farsa, eles vão te matar. Não, elite, mas as pessoas ao seu redor vão te matar, porque você está quebrando a fantasia delas. Você está destruindo isso. Então, esse é um sistema muito eficaz.